Agradecemos a Deus mais essa oportunidade de trabalho, de divulgação da Boa Nova. Que os bons espíritos estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo na realização desse trabalho. Vamos dar início, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, itens 1 e 2. No início do item 1, a gente tem essa citação de Mateus, e que está transcrevendo as palavras do Mestre Jesus. E diz assim: Não penseis que eu vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo o que está na lei não seja cumprido perfeitamente, até o último J e o último ponto. Então, está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. E o que Jesus quis dizer com essas palavras? Que ele não veio destruir a lei. Porque, na verdade, ele veio dar complemento. Na época de Moisés, os homens eram muito primitivos, né? Eram muito olho por olho, dente por dente. Então havia a necessidade de leis severas, de regras duras e rigorosas e de criar neles um temor a Deus que não existia. Então daí a necessidade de Moisés de criar, né, a lei que a gente conhece como os 10 mandamentos. Então nessa lei tem duas partes distintas. A lei de Deus, propriamente dita, e a lei civil ou disciplinar, que visava educar os homens naquele momento, né? Uma dessas leis é invariável, que é a lei de Deus, ao passo que a outra se modifica com o tempo. E esse trecho, exatamente, a gente encontra tanto no Céu e Inferno, como no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 2. E o que Jesus vem dizer que ele não veio destruir a lei é exatamente isso. Porque a lei era composta de duas partes. A primeira parte não haveria mudanças. Na segunda haveria um ajuste, um complemento, né? De acordo com a evolução que já tinha ocorrido. Essa lei, né, é uma lei reconhecida, né, como uma lei de justiça, é a base das religiões, da justiça e do direito. E no Livro dos Espíritos, na questão 875, a gente vai encontrar como se pode definir a justiça. Né, foi a pergunta de Kardec. E os espíritos responderam: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E era isso que não acontecia naquele momento. Aí Kardec faz uma subpergunta, que é o que determina esses direitos? E os espíritos respondem: duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis, ou seja, que se modificam com o progresso das luzes, né, com o esclarecimento que os espíritos vão tendo. Vede-se hoje as leis, aliás, imperfeitas, né, essas leis ainda continuam imperfeitas, mas elas consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Então, assim, dentro do que está estabelecido, do que está entendido, a lei, apesar de ser imperfeita, ela contempla. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos figuram monstruosos, pareciam injustos e naturais naquela época, né? Conforme vai se evoluindo, as leis
vão ficando defasadas, mas isso é uma coisa natural do movimento da evolução. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência, né? Então tem muitas coisas que a própria consciência que vai regular, não é uma lei prescrita. No Livro dos Espíritos ainda, na questão 876, Kardec faz uma nova pergunta. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? E os espíritos respondem, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos, na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedesse, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, nas duas perguntas que a gente trouxe do Livro dos Espíritos, nas duas questões, fica claro isso, né? Que a lei vai evoluindo de acordo com o esclarecimento e o entendimento que vai acontecendo naturalmente. E o que resume todas as leis, na verdade, é fazer ao próximo o que queria que fizesse a si mesmo, né? Então, se a gente utilizar esse preceito de Jesus, a gente vai estar de acordo com todas as leis, né, naturais e morais. Aí a gente chega na formação do povo hebreu, né? Então, assim, Abraão foi o patriarca dessa linhagem. E, né, através dos filhos, né, que ele teve com as 3 mulheres, porque naquela época era natural que o homem tivesse mais de uma esposa, então ele teve filhos com 2 esposas e com uma escrava. E desses descendentes, né, chegou-se aqui a Babi, né, Maomé, Moisés, Jesus, Bahá'u'lláh, Zoroastro, o hinduísmo e o budismo. Foram profetas que deram origem a religiões, né? Então aqui a gente teve 5 profetas, digamos assim, colocando Jesus, que a gente sabe que está acima de todos eles, mas colocando no mesmo patamar. Aí a gente vê a origem das religiões, né? Através de Babi, deu origem na Pérsia, na área do Irã, em 1844 d.C., o babismo. Através de Maomé, na Arábia Saudita, 622 d.C., surgiu o islamismo. Moisés, em Israel, em 1330 a.C., dá origem ao judaísmo. Jesus, né, em Israel, mas no século I d.C., dá origem ao cristianismo. Bahá'u'lláh, na Pérsia, na região do Irã, mas em 1863 d.C., dá origem ao bahaísmo. E na Pérsia, no Irã, 700 anos antes de Cristo, tem início o zoroatrismo, né? Todas essas religiões e todos esses profetas a partir do patriarca que foi Abraão. E aí, quando a gente se detém numa outra obra
a gente encontra no livro Exilados de Capela, né? A gente vai encontrar a explicação, né, do que teria sido a base dessa criação da humanidade, né? Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Algo parecido com o que a gente tem hoje no planeta Terra, né? A gente atingiu um estágio de evolução que exige uma transição, né? E foi o que aconteceu lá em Capela, naquele dado momento. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos irmãos inferiores. Então, a gente tem, num determinado momento, um orbe, uma galáxia, que atinge um determinado estágio, e aqueles espíritos que não acompanharam essa evolução, eles são retirados para outro planeta, né? Para outra região planetária. Se a gente for situar esses fatos na nossa história e na história bíblica que a gente conhece, a gente vai ter esses seres, né, esses espíritos, chegando aqui em que momento? No momento que a gente conhece como a criação do mundo, né? Então, que na verdade, embora a Bíblia traga uma alegoria de que foram criados em 6 dias, né, o mundo foi criado em 6 dias, como os estudos de Kardec, né, na Gênese, no Céu e Inferno, né, nas obras do Pentateuco, a gente consegue entender hoje que, na verdade, não foram dias, né, foram espaços de tempo que a gente não tem como dimensionar quanto tempo durou, né, mas que, então, é o momento em que esses seres chegam. Então, eles chegam no momento que no planeta estava habitado por Adão e Eva, né? Então, assim, na verdade, a gente sabe hoje também que não foi um homem que deu origem a todos os demais, né? Mas a gente tem que se aprofundar nesse tema e existe muita literatura que pode nos favorecer nesse sentido, mas a gente não vai se prender a essa parte. Só quis situar no tempo em que momento isso se deu. E aí a gente continua ainda no livro Exilados de Capela. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro, prometendo-lhes a sua colaboração divina e a sua vinda no porvir. Então, existiu aí uma promessa, né, de Cristo, que num dado momento ele viria para auxiliar esses espíritos, né?
na sua caminhada evolutiva. E aí, a gente tirou lá na Gênese, na primeira parte, no capítulo 11, os itens 36, 38 e 39, para pontuar um pouco disso que a gente falou em relação à criação do mundo e as raças, né? Como as raças foram criadas. Então, no item 36, a gente vai encontrar a Gênese nos mostra essa raça desde os seus primórdios habilidosa, aptas às artes e às ciências, sem haver passado pela infância intelectual, o que não é próprio das raças primitivas, mas que concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido. Então, assim, a gente viu que esses seres lá em Capela, eles eram dotados de um nível intelectual muito grande, mas que na questão da moralidade eles falharam, né? E por isso foram retirados e colocados no planeta Terra, a fim de evoluir moralmente e auxiliar na evolução do planeta e dos seres, né? Então, assim, essa habilidade não era compatível com a primitividade que se encontrava aqui nos outros seres, né? Então, esse é um ponto que Kardec traz para nos mostrar como isso se deu. No item 38, as características fisiológicas das raças primitivas não são um indício evidente de que elas provêm de tipos especiais. As mesmas considerações podem ser aplicadas tanto aos homens quanto aos animais no que se refere à multiplicidade dos troncos genealógicos. Então, o trabalho que houve, né, nessa parte científica para que essa reencarnação ocorresse, né? Não foi só na questão humana, mas também nos animais. E no 39, Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens essencialmente inteligentes, visto que a partir da segunda geração eles constroem cidades, cultivam a terra e trabalham os metais. Os seus progressos nas artes e nas ciências são rápidos e duradouros, né? A gente vê quantas coisas na parte material foram construídas nesse período, né, da própria escravidão do povo hebreu, né? As pirâmides, esfinges, coisas que não eram compatíveis com a primitividade daquele povo. Mas, como eu disse lá atrás, eles eram muito saudosos, né, dessa promessa que havia sido feita pelo Cristo, né? E eles expressavam esse sentimento de saudade, de melancolia, em vários momentos. E na Bíblia a gente vai encontrar o Salmo 137, né, que foi escrito em 586 a.C., né? Fontes rabínicas atribuem esse poema ao profeta Jeremias, mas ele expressa claramente o lamento do povo judeu em exílio. Então ele fala assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua ao paladar. Se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. E aí a gente trouxe esse trechinho para mostrar, né, esse sentimento que eles traziam dentro deles. E que favoreceu
a Moisés quando se deu a retirada do povo do Egito. E aí a gente traz a primeira revelação. Quem foi Moisés? Um profeta, um médium, um mensageiro, um legislador, né? Pelo que a gente já estudou e já leu, ele foi tudo isso e mais um pouco, né? Moisés foi um profeta israelita da tribo de Levi. O escritor, e a gente põe aí esse escritor entre aspas, porque naquele período a escrita ainda não havia sido tão desenvolvida. Então ele foi um escritor do Pentateuco, né? Que são os 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, que vão dar a narrativa, né, de toda essa história, desde a criação até o desencarne de Moisés. Os 5 livros são Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Esse Pentateuco ele foi passado em forma de Torá. O que seria isso? É um ensinamento oral, passado de geração em geração. Ele foi também um dos patriarcas do povo judeu. Foi um profeta respeitável de judeus, cristãos e muçulmanos. E também um mediador entre Deus e o povo judeu, que recebeu as tábuas dos 10 mandamentos. Sem procurarmos os antepassados anteriores a Moisés, vamos encontrar esse grande legislador hebreu, saturando-se de todos os conhecimentos iniciáticos no Egito Antigo, onde o seu espírito recebeu primorosa educação à sombra do prestígio de Termurtes, cuja caridade fraterna o recolhera. Então, assim, Moisés, ele, como nos narra a história bíblica, né? Ele foi deixado no rio e aí foi encontrado pela princesa, pela filha do faraó, que levou ele para o castelo e cuidou, né, como se fosse seu filho. E com isso ele recebeu muitos ensinamentos, né, e foi preparado até para ser futuramente um faraó, né, já que era do sexo masculino. Então, se prevalecendo dessa situação, ele, né, aproveitou esse momento para se enriquecer, né, de saberes e procura, então, na qualidade de mensageiro do divino, ele procura, então, concentrar o seu povo para a grande jornada, em busca da terra de promissão. Nesse momento, a gente percebe o quão extraordinário médium ele foi, né? Realizou grandes feitos e, num desses feitos, ele recebe, então, a tábua dos 10 mandamentos, né? Muitas outras situações, fatos mediúnicos aconteceram nesse período, né? As 10 pragas, a comunicação direta que a gente sabe hoje, que não poderia ser uma comunicação direta com Deus, mas ele se comunicava com os emissários, né, do Cristo, e a fim de trazer a boa nova para aquele povo. Então, assim, conta a tradição judaica que, auxiliado por Arão, né, que foi seu irmão, e que possuía o dom da fala e do convencimento, resgataram os judeus das terras egípcias. Guiado por sua mediunidade, atravessou o Mar Vermelho, né, com todo aquele povo, conduzindo os israelitas pelo deserto por 40 anos, antes de chegarem a Canaã, que era a terra prometida por Deus, passando por grandes sofrimentos, né, antes de se organizarem como nação e de se unirem em torno de uma única religião. Porque até então o povo tinha aquele conhecimento de religião, aquele trato com a religião de uma forma politeísta.
A partir de Moisés, na verdade, a partir de Abraão, isso já começa a acontecer em algumas partes. Mas com Moisés acontece melhor essa questão do monoteísmo. Milhares de judeus no deserto com fome foram supridos pelo maná. E estando o povo em extrema dificuldade num lugar sem água, Moisés recorre a Deus, que o orienta a ir à pedra de Horebe e bater com o seu cajado. E aí a água surge, né? Para saciar a sede daquele povo. O livro de Deuteronômio, né, na Bíblia, ele é inteiramente mediúnico. Isso nos é relatado por Herculano Pires. E ali estão descritos muitos fenômenos mediúnicos, né? O Monte Horebe envolto em chamas, a nuvem de fluidos ectoplasmáticos, as materializações, né? A voz direta de Jeová que falava do meio do fogo sem se apresentar ao povo. E em todos os tempos, em todos os países, essas revelações trazidas por Moisés tiveram um caráter divino, né? Com o Decálogo, iniciou-se a religião judaica, organizada por Moisés, estabelecendo as bases da teocracia do judaísmo. Além de médium, Moisés era um legislador, né? Ele criou as leis. As leis, dizia ele, foram transmitidas diretamente por Deus. Mas hoje, conhecendo os fenômenos psíquicos, percebe-se que espíritos elevados, né, foram os mensageiros daqueles mandamentos transmitidos ao profeta. Sob o augusto e misericordioso patrocínio de Jesus, se processam todos os movimentos de evolução material e espiritual do planeta. Moisés trouxe a simplificação das fórmulas iniciáticas para a compreensão geral do povo, né? Tornando assim acessível o sentimento popular às grandes lições que os demais iniciados eram compelidos a ocultar. Destaca-se também o seu vulto como o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os demais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Então Moisés não foi um qualquer, né? Ele foi realmente um escolhido para aquela missão, porque era alguém que compreendia as nuances e as características, as sutilezas daquele povo que ficou sob o seu comando. E aí a gente chega à escrita, né? A reprodução dos 10 mandamentos. E observando, né, a forma como ele foi escrito, a gente percebe, né, no primeiro mandamento e no segundo mandamento, eles vão falar do relacionamento do homem com Deus, né? Então, o primeiro e o segundo tratam isso. E se a gente observar os demais, o terceiro até o 10º mandamento, né, a gente vai observar que trata do relacionamento homem a homem, né, visando o quê? Solucionar as questões, os conflitos que existiam entre os homens naquele período. Então, quando Jesus vem e ele diz que ele não veio destruir a lei, é nesse sentido. Por quê? Ele reformula, na verdade, essas leis quando ele fala que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que diz ali. Então, ele não destruiu, ele modificou, mas para uma forma simplificada. Então, o primeiro mandamento passa a ser amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, e amar ao próximo como a si mesmo.
não fazendo ao próximo o que você não gostaria que fizesse a você. Por quê? Se a gente observar todos os outros, você vai estar fazendo isso. Se você cumprir o segundo, você vai estar contemplando todos os outros mandamentos. Eles estão intrínsecos ali, eles estão inseridos ali no segundo mandamento trazido por Jesus. Então, quando ele fala não vim destruir a lei, é nesse sentido. Ele vem mostrar que assim, tudo que se precisava saber já tinha sido dito na primeira revelação. Só que não houve a compreensão necessária. Então ele vem colocar uma luz, ele vem clarear esse entendimento dizendo isso, que bastavam 2 mandamentos, né? O primeiro, amar a Deus, e o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente chega então nessa lei mosaica, né? Da necessidade que teve de acontecer a primeira revelação. A primeira revelação buscou auxiliar os homens no desenvolvimento da justiça, no relacionamento entre os mesmos. Todas as outras leis que fazem parte da lei mosaica foram feitas por Moisés, como eu disse antes, para um povo atrasado, indisciplinado, subordinado durante muito tempo às leis estranhas à sua cultura, com anseios de liberdade, mas também acomodados aos costumes do povo que o escravizou, né, que o subjugou. Se ainda hoje a maior parte da humanidade procura satisfações imediatas, com dificuldade de trabalhar a médio e longo prazo, imaginemos as dificuldades encontradas por Moisés na condução daquele povo durante 40 anos, né? Sem ter nada concreto, eles tinham apenas uma promessa, né? Então a gente vê o quão valoroso foi Moisés naquele momento. E ele precisou então impor leis rigorosas, severas, para atingir o objetivo que era de todos, mas nem todos estavam preparados para as dificuldades e sacrifícios necessários. Ele deu a essas leis a autoridade divina, porque se falasse que foi eu que fiz, ele não teria crédito. Então ele deu esse caráter divino, né? Foi Deus que mandou. E aí, nesse momento, quando ele faz isso, ele dá para Deus caracteres de severidade, de rigor terríveis, né? Com o objetivo de quê? De criar medo, de criar a obediência pelo medo, né? Porque se não fosse assim, ele não conseguiria o objetivo de chegar à Terra Prometida e manter a crença daquele povo num único Deus. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec transcreve um texto de Mateus, né, no capítulo 22, versículo 34 a 40 da Bíblia, no qual Jesus responde aos fariseus que o maior mandamento da lei é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E acrescenta, estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, foi isso que aconteceu com a vinda de Jesus, né? Quando ele diz que ele não veio destruir a lei. No capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, a gente encontra, né, esse capítulo é o muitos os chamados, poucos os escolhidos. A gente encontra esse trecho. Nessa parábola, né, que se refere, Jesus fala das bodas de festim, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade.
mas pouco se ouviu suas palavras. E suas advertências foram desprezadas. Muitos até foram massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se desculpam por terem de cuidar de seu campo e de seus negócios são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas celestes. Então, é isso, né? Os primeiros convidados foram os hebreus, mas nem todos acolheram aquela mensagem, né? E quantos de nós não estamos hoje nos últimos convidados, né? Naqueles que se desculpam por não ter tempo, né? Não ter tempo porque está assoberbado, atarefado, né? Então isso é para nossa reflexão. A grandeza da missão de Jesus é demonstrada nos seus ensinos, na sua vivência de plenitude do amor e da sabedoria, dando aos mandamentos recebidos por Moisés a amplitude do entendimento, não só da justiça, característica da primeira revelação, como do amor, característica da segunda. A frase, o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto, fica bem expressa a ideia da necessidade do cumprimento da lei divina em toda a sua pureza e em toda a sua sabedoria. A lei do progresso é inexorável e força tudo e todos ao desenvolvimento do seu potencial. Assim interpretada, essa vivência de todos nessa lei iguala toda a humanidade no mesmo destino. Deus é Pai de todos, contrariando a ideia de povo eleito acima de outros. Então Deus é Pai de todos e não é aquele Deus, né, severo e rigoroso que os hebreus acreditavam. Os ensinos de Jesus são, pois, para todos os homens, para todos os tempos, sendo seu entendimento ampliado com o desenvolvimento intelectual e moral dos homens. Jesus veio para ensinar a lei de amor e o caminho a ser trilhado no desenvolvimento desse amor no coração e na inteligência de todos os homens. Para finalizar, no livro Boa Nova, Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, narra a passagem da mulher adúltera, no capítulo 13. Dessa narrativa, extraímos o seguinte diálogo entre João e Jesus. João, defendendo os princípios da lei antiga, diz: ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? O mestre sorriu, sem se perturbar, e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos, que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. E, além disso, João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Então, com essa mensagem simples, Jesus vem mostrar, né, a necessidade desse amor ao próximo acima de todas as coisas, né? Porque nenhum de nós está impassível de errar, né? Todos nós podemos, em determinado momento, cair no erro. E quando isso acontece, nós queremos a misericórdia de Deus para conosco. Então, por que não permitir essa misericórdia ao outro no momento da sua queda? E
Foi assim que no século XIX surgiu o Espiritismo, cumprindo a promessa de Jesus de enviar outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Está em João 14, 26. E, finalizando o nosso trabalho, a gente traz esse trecho do livro Consolador, né? Através de Emmanuel, ele fala: a característica essencial de qualquer revelação tem de ser a verdade. Revelar o segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é fato, e por consequência não existe revelação. Até agora, a humanidade da era cristã recebeu a grande revelação em 3 aspectos essenciais. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho de Jesus, a revelação insuperável do amor. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz, por sua vez, a sublime tarefa da verdade. E então, aqui nós encerramos o nosso trabalho. E vamos, nesse momento, então, buscar a nossa ligação com o alto e agradecer por todos os companheiros espirituais que estiveram conosco, né, pelo meu amigo protetor, pela cúpula espiritual da nossa casa, de Abigail de Lima, né, e por todos aqueles que estão necessitando nesse momento dessas vibrações de amor e de paz. Então, assim, agradecemos e damos por encerrado esse trabalho. Graças a Deus.